Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral. Hoje, pessoal, segurem a ansiedade, ainda não vamos retomar o estudo de nossas personalidades homeopáticas, porque o principal objetivo dessa videoaula é anunciar o lançamento do meu mais novo projeto, o minicurso A Criança Difícil. Letícia, estranho, eu achei que seria uma masterclass, uma videoaula, um aulão, naquele mesmo formato do aulão Afecções Respiratórias que você disponibilizou gratuitamente para a gente. Sim, pessoal, essa era a ideia original. Esses eram os meus planos iniciais, mas com o passar do tempo, a partir do momento que eu fui gravando conteúdo para esse projeto, ele foi assumindo uma profundidade, uma densidade cada vez maior, de forma que achei por bem transformá-lo num mini curso dividido em 3 módulos, sobre os quais vamos falar posteriormente. Antes de mais nada, pessoal, acho importante novamente falar um pouquinho com vocês acerca da inspiração para a condução desse trabalho. Ah, Letícia, de onde veio a ideia de tratar desse tema, a criança difícil e a homeopatia? Na verdade, a inspiração, a origem propriamente da inspiração é a partir de uma enquete que eu própria realizei ali nos meus stories no Instagram. Eu perguntei aos colegas sobre quais assuntos, quais temas eles gostariam de me ouvir discorrendo, de me ouvir falando num próximo aulão, numa próxima masterclass. E o tema criança, pessoal, não me surpreendi, confesso que não foi nenhuma novidade para mim. O tema criança saiu ali disparadamente em primeiro lugar. Então eu dedico, pessoal, atendendo a esse pedido, dedico esse mini curso, esse projeto recém-lançado, a pais, educadores, pedagogos, psicopedagogos, psiquiatras, psicólogos, pediatras, principalmente neuropediatras, que já não sabem mais a que ferramentas recorrerem se tratando desse típico perfil da criança difícil. O que seria criança difícil, pessoal? O que seria aqui a criança difícil, pessoal? Venhamos e convenhamos que a criança de hoje ela não tem nada a ver com a criança das gerações anteriores, especialmente no que diz respeito ao nível de desobediência, birra, crianças altamente desafiadoras, crianças que apresentam vários problemas cognitivos, que recebem vários diagnósticos todo santo dia. Então nunca se viu como hoje crianças com tantos níveis assim de ansiedade, hiperatividade, autismo, problemas de concentração, problemas de foco, problemas de memória. Então a proposta desse projeto é tratar desse típico perfil da criança contemporânea, que é um perfil totalmente diferente, é um perfil inédito em relação a essa mesma faixa etária nas gerações anteriores. Então o intuito do projeto é lançar luz sobre essa criança, a típica criança dos nossos dias, trazendo propostas de harmonização para essas crianças, de intervenções curativas, lançando mão, obviamente, da homeopatia. Então, nesse mini curso, pessoal, eu trarei instruções acerca de como empregar determinados medicamentos homeopáticos para certos perfis de crianças, perfis tão comuns nos nossos tempos particularmente. Esse problema, na verdade, pessoal, ele é um problema multidisciplinar, ele é um problema multilateral, multiaxial, dito de outro modo, ele não apresenta uma única origem. Todo esse boom de transtornos cognitivos e desvios comportamentais que a gente percebe cada vez mais precocemente não se deve a um único fator, se deve a vários elementos, por isso que eu optei por abordar esse assunto também sob um viés multilateral. Então, logo ali na introdução, eu trarei algumas diretrizes educativas para pais, para que eles se autoeduquem e posteriormente sejam capazes de educar suas crianças. E, obviamente, educadores, mesmo pediatras, ao terem acesso a essas informações, sem dúvida alguma, saberão como se portar melhor diante daquelas crianças. No caso de terapeutas, pediatras e neuropediatras, consequentemente, se sentirão imbuídos, munidos de mais ferramentas para aconselhar os pais no que diz respeito à melhor condução dessas crianças.
Mas o fato, pessoal, falando aqui em pais, os pais dessas crianças, dessa típica criança difícil, eles passam por uma dificuldade que poucos compreendem. Na verdade, esses pais dessas crianças, muitas vezes eles passam por processos de autoculpabilização muito marcantes, remorso, porque em alguns momentos, pessoal, chega ao ponto desses pais sentirem que, nossa, Deus me livre de pensar isso, mas teria sido melhor no fim das contas se meu filho não estivesse aqui. Nossa, será que eu estava pronto para ser pai? Será que eu estava pronto para ser mãe? Às vezes, pessoal, essas crianças com esses desvios comportamentais chegam ao ponto de minar quase 100% a qualidade de vida da família. Então, muitos pais, às vezes, até evitam sair de casa com essas crianças, porque eles já até antecipam o nível de constrangimento pelo qual eles vão passar, os vexames, os vários transtornos. Então, muitos pais têm a sua qualidade de vida significativamente prejudicada em função desses problemas comportamentais de seus filhos. São aqueles pais que têm um grande comprometimento de sua vida social. Por outro lado, pediatras também têm se visto cada vez mais com mãos atadas. Porque se o pediatra, pessoal, ele é honesto, se o pediatra ele é minimamente franco com ele mesmo e com os pais, consequentemente, fica claro, pessoal, que esses medicamentos a qual se recorre muito hoje em dia, Ritalina e Companhia Limitada, venhamos e convenhamos, pessoal, se a gente faz um exame realmente honesto do modus operandi desses fármacos, a gente vai entender que eles não resolvem o problema. Não na sua gênese, não na sua raiz. Todo pediatra sério admite que nós estamos lidando com a consequência do problema. Nós estamos paliando o problema, principalmente se esse pediatra já tem algum entendimento do modus operandi da homeopatia. Ele declara, ele confessa que um fármaco, principalmente no que diz respeito a transtornos cognitivos, ele tem uma ação muito limitada. Ele está lidando ali com a ponta do iceberg, que é aquele diagnóstico. Por isso mesmo, pessoal, já adianto, digo isso nas aulas introdutórias. Nesse minicurso, eu não vou tratar de diagnósticos. Então, não adquiram esse material esperando encontrar cura para TDAH, cura para TDA, TDAI, cura para TAG, cura para autismo. Não busquem por soluções para determinados diagnósticos nesse material. Até porque, como eu sempre enfatizo, pessoal, a homeopatia ela não cura a doença. A homeopatia, ela cura o doente em toda a sua complexidade, em todo o seu dinamismo clínico e psíquico. A homeopatia enxerga o indivíduo como um todo, não trata um diagnóstico. É o que eu sempre digo, inclusive que Shankaran ensina pra gente. Quando eu coloco um diagnóstico, quando eu lanço um diagnóstico, o pessoal coloca um rótulo na pessoa. E pronto. É como se eu tivesse diminuído toda a complexidade daquele indivíduo a um nome, a um diagnóstico. Então isso é muito pouco para a homeopatia. A homeopatia ela vai muito além desse âmbito. Portanto, sim, pessoal, vocês podem adquirir esse material pensando numa solução para crianças que se enquadram nesse perfil, que normalmente recebe esses diagnósticos todos. Mas não busquem aqui uma cura para o problema X ou para o problema Y. Busquem neste material uma solução para aquela criança que você deseja ajudar, que você deseja prestar assistência. Olhe sempre para o indivíduo. E exatamente em função desse olhar integrativo, pessoal, é que a homeopatia ela aparece aqui como possivelmente uma das únicas soluções de fato efetivas para essas crianças. Porque serão trabalhados os núcleos dessas desarmonias que observamos tão ostensivamente hoje em dia. Não trabalharemos com a criança rotulada pelo diagnóstico X ou Y. Trabalharemos aquela criança em sua totalidade. Por isso a cura será profunda, consequentemente por isso mesmo a cura será duradoura. Se a criança para ficar comportadinha, ela está precisando tomar um remédio, pessoal, e de novo, eu não estou crucificando a alopatia. A alopatia ela tem o lugar dela, pessoal.
Mas, se nesse tipo de contexto nós recorremos a um fármaco, o que nós estamos fazendo aqui, como eu descrevi anteriormente, é meramente paliando o problema. E mais, se para eu ficar harmonizado eu preciso tomar alguma coisa todo santo dia, pessoal, tá claro que eu não estou curando o problema. Eu estou curando o problema efetivamente se em algum momento eu puder parar de tomar aquilo ali e ficar bem. Agora, se eu dependo daquela muleta para me apresentar estável, harmonizada, isso não é cura, pessoal. Eu não estou agindo no cerne do problema. E é esse o foco da homeopatia, sem falar no fato, pessoal, de que, lançando mão de ferramentas homeopáticas, estaremos privando essas crianças da gama diversificada de efeitos colaterais que elas podem experimentar utilizando esses fármacos. As privaremos também, consequentemente, de toxicidades, processos de toxicidade e intoxicação advindos da administração, principalmente em longo prazo, desses medicamentos. Então, uma coisa vai puxando a outra, pessoal. A gente já sabe exatamente como a coisa começa. Eu começo a tomar determinado medicamento para tratar um certo transtorno cognitivo, surge uma iatrogenia aqui, um efeito colateral, daqui a pouco o médico vai me prescrever outro fármaco para tapar aquele buraco e daqui a pouco a coisa vai evoluindo, vai sumindo aquela bola de neve. A gente já sabe como a coisa se processa, pessoal. Por isso eu digo, não estou crucificando a alopatia, pessoal, mas nós precisamos reconhecer que ela não alcança o cerne do problema, especialmente, pessoal, quando a gente está falando de problema comportamental, quando a gente está falando de um problema cognitivo, que é algo intangível, nem é algo que está aqui no meu tecido. Então, como algo material, como um remédio alopático, poderá curar um transtorno de natureza imaterial. Apenas uma ferramenta, obviamente, que lança mão de um recurso imaterial, poderá ser capaz de fazê-lo, pessoal. Então, aqui surge, como eu disse, a homeopatia como uma esperança, um horizonte reluzente para essas crianças. Voltando aos pais, pessoal, além deles passarem por todos esses transtornos que acometem a sua qualidade de vida de uma forma geral, mas principalmente a qualidade de vida no que diz respeito à sua vida social. Então tem pais que decidem até parar de sair de casa em função do comportamento de seus filhos. Esses pais ainda sofrem uma outra pressão, muitas vezes advinda da própria escola. Então muitas vezes, direto ou indiretamente, diretores, professores cutucam ali os pais: olha, leva para o psiquiatra, leva para o pediatra, dá o remedinho X, dá o remedinho Y. Então, existe essa pressão dessa frente também, pessoal, o que significa que falta aos educadores, eles se sentem também despreparados para lidar com essa demanda. Quem é essa criançada? Quem é essa criançada tão intransigente, tão irreverente, tão inflexível, tão birrenta, tão desafiadora? Quem é essa criançada que não aprende nada, a gente não sabe como lidar com isso? Bora forçar a barra para elas usarem remédio, que a gente não sabe mais o que fazer. Como lidar com essa criançada aparentemente tão desinteressada, aparentemente tão viciada precocemente em vários estímulos, principalmente estímulos de dispositivos eletrônicos? Como lidar com essa criançada precocemente traumatizada? Infelizmente, pessoal, venhamos e convenhamos que se tornou comum diagnósticos como depressão em crianças de 7, 8 anos de idade. Meus queridos, isso aqui é uma aberração. Nós estamos nos deparando com um quadro inédito no que diz respeito ao estado dessas crianças, da típica criança contemporânea. E precisamos declarar também que as ferramentas convencionalmente empregadas, elas não têm sido suficientes, pessoal, não para tratar o problema em sua gênese, em sua origem. Por isso, como eu disse, a homeopatia aparece aqui como uma possibilidade reluzente, por vários motivos, pessoal, por ser uma possibilidade isenta de toxicidade, efeitos colaterais para essa criança e levando em conta de que será um tratamento integrativo, ou seja, não vou curar apenas ali a consequência do problema, eu atuarei em seu cerne, de forma que essa criança ela se torne de fato um indivíduo integralmente equilibrado. Nesse material, pessoal, vocês terão acesso, além de um módulo introdutório para contextualizar em vocês acerca principalmente da gravidade dessa situação que estamos vivendo agora, no que diz respeito à
comportamento da garotada cada vez mais endiabrada, então trarei ali algumas considerações de cunho educativo, por que não dizer autoeducativo. Trarei essas diretrizes de caráter comportamental. É importante que os pais pais e educadores retomem a consciência dos papéis que eles devem assumir, principalmente, pessoal, é importante que a gente saiba como exatamente guiar outro ser humano. A gente já não sabe mais como fazer isso, como educar. A gente perdeu completamente isso de vista, então achei interessante começar o minicurso dessa forma. Então o módulo introdutório, ele tem um caráter ali mais teórico, ele traz ali uma pegada mais psicológica. Acho interessante que, como eu disse inicialmente, é um problema multifatorial, não tem como eu abordar esse problema apenas levando em consideração a sua consequência, que é o que está aí. A gente precisa retomar possíveis origens disso, a gente precisa saber se portar diante dessas origens para desconstruí-las e, consequentemente, minimizar tanto os transtornos como os que a gente tem observado hoje em dia. Em seguida, eu apresento um módulo, pessoal, onde eu trato efetivamente de matérias médicas potencialmente adequadas para essas crianças. E aí sim, efetivamente, é a parte prática do curso, onde a gente vai ter uma noção realmente de como a homeopatia ela pode ser empregada. Mas ainda enfatizando, pessoal, por que desse módulo introdutório? Porque, pessoal, é um problema com múltiplas origens. Então eu não posso, pessoal, depositar sobre a homeopatia toda a expectativa da cura do processo. Porque a homeopatia ela vai lidar com o quadro que já está instalado ali. Mas se eu harmonizo a criança, harmonizo ali o máximo que foi possível, lançando mão de estratégias assertivas homeopaticamente falando. Ok, fiz a minha parte com homeopatia, mas não mudo nada a minha postura enquanto pai, não mudo nada a minha postura enquanto mãe, enquanto educador. Nessa fase, a garotada altamente receptiva. Criança, pessoal, é uma esponjinha. Ela está naquele patamar em que ela ainda é um ente marcadamente reativo. Então, boa parte do que a gente observa na criança é ela reagindo àquilo que ela recebe. Dito de outra maneira, se eu a harmonizo com a homeopatia, mas não há nenhuma modificação do meio de convívio dela, isso é verdade até no caso do adulto, pessoal. Imagina no caso da criança, que ela está na faixa etária reativa propriamente. Então, se não há mudança do entorno, ou seja, se os educadores e pais não se mobilizam no sentido de recuperar alguns parâmetros que foram perdidos, como, por exemplo, eu disse anteriormente, como educar uma criança adequadamente, como se autoeducar, se tudo isso, todos esses elementos fundamentais, eles são perdidos de vista, pessoal, a cura também vai ser tão paliativa quanto a proposta alopática. Então sim, pessoal, devemos lançar mão da homeopatia, certamente, mas ela não pode ser muleta. Então tenham isso em mente. Eu vou harmonizar a criança até certo ponto, mas essa harmonização ela deve ser acompanhada da harmonização do seu meio também. Caso contrário, é uma ilusão que está sendo projetada aqui no processo. Pessoal, é muito importante vocês tenham isso em mente. Na introdução eu bato muito nessa tecla, porque eu percebo que é nossa tendência tentar fugir de responsabilidades. Outro ponto, pessoal, quando eu trato das matérias médicas, eu vou tratar de características peculiares, características singulares de 11 personalidades especificamente. No módulo 2, que é onde realmente eu começo a entrar no universo prático da coisa, eu vou apresentar para vocês 11 personalidades homeopáticas potencialmente adequadas para essa típica criança difícil contemporânea. No caso da criança, pessoal, ainda não é possível identificar um núcleo preciso daquela desarmonia. É por isso, pessoal, que eu não vou tratar dessas 11 matérias médicas ali no módulo 2, eu não vou tratar de forma a evidenciar o seu núcleo de adoecimento. Eu vou tratar dessas personalidades evidenciando seus traços mais marcantes, até para que o discernimento entre uma personalidade e outra seja mais facilitado, para a gente não correr aquele risco. Essa, inclusive, é uma das grandes queixas dos estudantes de homeopatia. Ah, Letícia, eu fiz um curso, foram se apresentando ali as matérias médicas de uma forma tão prolixa, de uma forma tão sem identidade, sem um contorno específico, que
Eu fui estudando uma matéria médica atrás da outra, daqui a pouco não sabia a diferença entre uma e outra. Por que isso acontece, pessoal? Primeiro, não há uma delimitação do contorno do núcleo do sofrimento daquele indivíduo, daquela personalidade especificamente, ou não são evidenciados traços singulares e peculiares daquele medicamento, que é exatamente a abordagem da qual eu lanço mão nesse mini curso. Então, pessoal, não vou tratar do núcleo, que o núcleo não é passível de identificação na criança, dada a precariedade de sua expressão, da linguagem. Então, nós devemos perseguir aqueles traços que são típicos do comportamento daquela matéria médica e comparar com o que a gente observa na criança. E é como eu sempre falo, meus queridos, não vai dar para tratar de todas as matérias médicas que poderiam ser adequadas para essa criança contemporânea. Não é possível, humanamente isso não é possível, pessoal. Não vai dar para eu falar de todas as possibilidades. Outro ponto, eu não vou esgotar as características, sintomaticamente falando, as características clínicas, subjetivas de cada matéria médica, porque também não é possível, pessoal. Então eu deixo claro que há várias outras possibilidades que seriam adequadas também para esse perfil da criança contemporânea. Possibilidades sobre as quais eu não vou falar ali naquelas videoaulas. Também não vou esgotar o assunto no que diz respeito a cada personalidade. Qual critério, pessoal, utilizei para eleger essas personalidades ali sobre as quais eu discorro? Eu me baseei na minha experiência. Naquelas homeopatias eu fiz um levantamento e cheguei à conclusão de que há algumas homeopatias que elas são mais recorrentemente prescritas e indicadas para esse perfil em relação a outras. Então fiz ali um ranking, elenquei ali cerca de 15 e tratei sobre estas personalidades que majoritariamente, diante da minha experiência, elas se provaram mais adequadas para esse tipo de circunstância, pessoal. Então, deixar claro que me baseei em vivências clínicas pessoais. Há outras possibilidades, infinitas outras, pessoal, mas principalmente, disparadamente, essas que eu trago a vocês de forma pormenorizada. A consequência, pessoal, de harmonizar uma criança, mesmo que ela não esteja dentro desse perfil, mas a grande vantagem, pessoal, é que nós intervimos quando alguns problemas ainda não estão tão enraizados assim. Porque no caso a criança ela ainda apresenta um inconsciente muito plástico, algumas redes neurais ainda estão em fase de ajuste, reajuste. Então alguns padrões eles ainda não se afixaram, eles ainda não se alicerçaram com tanta profundidade quanto é o caso do adulto. Venhamos e convenhamos, pessoal, que mudar uma crença limitante, uma perspectiva distorcida de vida, no caso do adulto, dá muito mais trabalho. Então, trabalhar com crianças, pessoal, é uma experiência enriquecedora, no mínimo um dever nosso harmonizar homeopaticamente as nossas crianças, porque nós estamos intervindo ali no melhor momento. Então, a gente intervindo nesse momento, pessoal, primeiro, a gente desconstrói o núcleo daquela desarmonia, isso vai repercutir como qualidade de vida para essa criança, obviamente, para a família também. São anos, geralmente, pessoal, de terapia poupado, sem falar no fato de que eu evito quadros de supressões e cronicidades. O que é a cronicidade? A cronicidade, quando eu digo que um problema se torna crônico, significa que agora ele já faz parte, bem dizer, da minha natureza. Se uma rinite, por exemplo, ela se cronifica, é porque aquilo passou a ser meu cotidiano. Todo santo dia meu nariz está ali escorrendo, todo santo dia eu espirro. Aquilo ali é o meu padrão. Então, esse problema, nós dizemos que ele se tornou crônico. Crônico, se a gente for se debruçar aqui sobre o significado etimológico do termo, significa exatamente isso, um problema que se prolongou no tempo, é um problema antigo, então aquilo já faz parte do cotidiano da criança. O problema, pessoal, quando o problema se cronifica, nós somos inclinados muitas vezes a declarar que, nossa, acho que meu filho é assim mesmo. Acho que essa é a natureza mesmo dele, eu tenho que lidar com isso, é irremediável.
Então, o problema da gente banalizar aquilo que nós deveríamos considerar uma desarmonia é que a gente passa a se conformar com aquilo ali. A gente toma aquela desarmonia como sendo um padrão da essência da criança, quando na verdade não é. Por isso, tão importante, pessoal, a criança começar um trabalho de harmonização com a homeopatia o mais cedo possível. Outro detalhe é que nós evitamos o processo supressivo. Quando uma determinada desarmonia se arrasta, pessoal, qual é a maior probabilidade aqui acerca do que pode ocorrer? Eu vou tomar um remédio para aquilo ali. Aquele grupo de sintomas, eles vão se deslocar para outro sistema. Então, o problema que era de natureza digestiva, eu paliei aquilo ali com medicamentos alopáticos, recorri à medicina convencional, nós sabemos que ela não vai até a raiz daquela desarmonia. Aqueles sintomas podem desaparecer, mas não significa que estou curada. Isso é um pouco difícil de entender, pessoal, porque nós, vez ou outra, nós nos percebemos contaminados pelo ponto de vista materialista que impregna tão fortemente a alopatia. Então, diante do raciocínio alopático, se os sintomas clínicos desaparecem, a pessoa está curada. Mas do ponto de vista homeopático, levando em consideração o seu viés integrativo, isso não é o bastante. Então, ok, um problema digestivo sumiu, mas se agora surgiu um problema respiratório, aquele indivíduo não está curado. Ok, do ponto de vista do aparelho digestivo, beleza, o sintoma desapareceu, mas esse indivíduo está longe de estar curado efetivamente. Agora, ele apresenta uma afecção respiratória. Então é muito comum, pessoal, quando eu lanço mão ostensivamente de recursos paliativos, a realidade da supressão ela é uma possibilidade muito tangível, uma possibilidade muito factual. Então eu tomo remédios, o eixo sintomático ele é deslocado. Quando esse eixo, pessoal, ele é deslocado para a sua subjetividade, ou seja, beleza, eu estou sem sintoma físico nenhum, mas me tornei deprimida, isso aqui também é altamente negligenciado pela medicina alopática. Normalmente eles não unem uma coisa com a outra. Então, beleza, seu corpo físico está ótimo, então você está curado. Tende a desconsiderar, pessoal, aquele transtorno psíquico, psicológico que agora se assentou ali no sujeito, como uma consequência de supressão daquela mazela que antes estava alojada na sua entidade clínica. Então, raramente o especialista, principalmente se estivermos tratando aqui de um médico convencional, raramente ele percebe essa correlação. Isso é muito incomum. Mas a tendência, quando a gente não age de forma rápida, é que a pessoa lance mão de recursos paliativos diversos e ela experimente cada vez mais o processo supressivo. E aquela pessoa, aquela criança no caso, ela vai se tornando uma cebola com cada vez mais camadas. Eu utilizo muito aqui a analogia da cebola, pessoal, para exemplificar essa dinâmica que é um exemplo altamente didático. Quando a gente começa um tratamento homeopático, nós normalmente segmentamos as problemáticas em camadas. Então, a partir do momento que eu vou tratando uma camada, aquele problema que havia sido suprimido, colocado embaixo do tapete, cuja causa não havia sido contemplada, aquele problema, desde que realmente ele tenha sido suprimido, a tendência durante o tratamento é que ele emerja em algum momento, que ele aflore. Por isso que eu disse que o tratamento ele se dá de forma segmentada. Agora, pessoal, seria mais estratégico prevenir que essa cebola tivesse tantas camadas. Como é que a gente previne isso? Tratando o problema a partir da sua raiz, lançando mão de alguma ferramenta, como é o caso da homeopatia, que atue na raiz dessa desarmonia, impedindo essa sobreposição de camadas, que nunca se resolvem, apenas mudam de roupagem. Então, se eu ajo na criança, pessoal, estou agindo ali na cebolinha. Ainda não há tantas camadas assim de supressão. Então, eu estou semeando o que aqui, pessoal? Um adulto mais equilibrado, um adulto mais saudável, consequentemente. E essas crianças, pessoal, elas são o nosso amanhã. Então, nós temos o compromisso de harmonizá-las adequadamente, não de forma paliativa. Elas são o nosso amanhã, pessoal. E a coisa hoje ela está tão feia, pessoal, que além desses transtornos comportamentais todos, eu até deixei de mencionar um ponto aqui muito importante.
Esse momento ele é tão inédito, a gente está vendo, testemunhando tantas aberrações em relação ao que a gente percebia nas gerações passadas, que alguns estudos estão apontando já, pessoal, que é a primeira vez na história que acontece isso. Novas gerações com QI inferior das gerações passadas. Isso nunca aconteceu, pessoal. Então, a gente precisa, no mínimo, investigar o que está acontecendo. E mais, admitir que as estratégias empregadas até aqui, elas não estão funcionando. Ah, Letícia, será que esse minicurso ficou bom? Pessoal, vocês me conhecem, vocês já têm aqui uma amostra do que vocês encontrarão lá no curso. Vocês têm várias amostras, na verdade, meu canal, andei contando esses dias, ele está com mais de 70 videoaulas densas. Vocês sabem que eu não falo pouco, eu não explico nada superficialmente, então no minicurso não vai ser diferente, pessoal. Pelo contrário, lá a densidade é maior ainda. Então você já tem uma amostra aqui daquilo que vocês vão encontrar lá, em termos de didática principalmente. Eu não vou baixar o nível lá, pessoal, muito pelo contrário. Então o meu Place ele tem hoje mais de 70 videoaulas, é definitivamente a maior plataforma, se a gente for contar em termos de tempo de videoaulas, é hoje a maior plataforma de ensino gratuito de homeopatia disponível no YouTube. Vocês sempre me dizem, pessoal, repetindo aqui o que me falam sempre, a qualidade das videoaulas que eu apresento aqui, eu tenho certeza que não é a mesma, não chega nem aos pés daquela qualidade com a qual vocês se depararam em sala de aula quando vocês fizeram seus primeiros cursos ali de homeopatia. Salvas algumas exceções. Há bons cursos sim de homeopatia, mas a grande maioria, pessoal, te incita mais em segurança do que propriamente uma confiança na ferramenta com a qual vocês trabalham contato. Vocês aprendem, como eu já tinha falado antes, a gente aprende, como eu disse várias vezes, a gente aprende mais a ter medo da homeopatia do que efetivamente segurança para lançar mão dela como recurso curativo. Eu tenho um compromisso muito grande, pessoal, com o aprendizado dos meus alunos. Todo aluno meu, todo, sem exceção, eu tenho certeza que isso aqui é unânime. Vocês sabem que eu nunca deixo de tirar uma dúvida. Eu posso demorar para tirar, mas eu vou tirar, fatalmente em algum momento eu vou tirar suas dúvidas. Estou dizendo isso, pessoal, por quê? Porque esse material, todo material que eu lanço, na verdade, eu não simplesmente lanço, pronto, acabou e aí você que se vire. Todas as dúvidas, sempre vou respondê-las. Meu grupo de estudos, meus alunos já sabem bem disso. Todas as dúvidas são respondidas em algum momento. Se vocês deixarem ali suas dúvidas na aba de comentários, que está ali logo abaixo de cada videoaula, eu vou responder, pessoal, até você finalmente entender. Então eu tenho, desde o início, assumir um compromisso inquebrantável com o aprendizado dos estudantes de homeopatia. Eu quero, acima de tudo, que vocês entendam a homeopatia, eu quero que vocês entendam principalmente como utilizá-la, eu quero que vocês aprendam como utilizá-la com segurança, sem ficar pestanejando, tremendo ali nas bases. Eu quero que vocês confiem. Então eu guio todo aluno meu por esse itinerário de aprendizagem sólido. Não será diferente no que diz respeito a esse mini curso, pessoal. Além do que também sou pioneira no que diz respeito à divulgação do método homeopatia inspiradora no Brasil. Outrora, antes do meu curso também recém-lançado, homeopatia inspiradora, era um método praticamente desconhecido pela comunidade homeopática no Brasil. O que eu vou encontrar lá, Letícia, nesse mini curso? Pessoal, como o próprio nome já diz, ele é um curso pequeno. Pequeno aqui relativamente, eu não sei qual a concepção de vocês acerca de pequeno, mas diante da minha perspectiva é um curso pequeno, daí o nome mini curso. Nós temos ali cerca de 5 horas de videoaulas, e essas 5 horas estão distribuídas em 3 módulos. Existe um módulo introdutório, de caráter mais teórico, como eu descrevi a vocês ali no início. Temos ali um segundo módulo, onde eu vou tratar acerca de 11 personalidades homeopáticas potencialmente adequadas para essa garotada encapetada, endiabrada, com que a gente tem se deparado hoje em dia. Então há 11 perfis ali típicos da nossa contemporaneidade,
E por fim, pessoal, cereja do bolo, há um terceiro módulo exclusivo para quem adquirir o material até o dia 10/3, até essa quarta-feira agora, que é o módulo bônus, onde eu vou tratar ali sobre o manejo de uma homeopatia específica, dopamino. Falarei também sobre bullying, estratégias homeopáticas também a serem empregadas nessas circunstâncias, sequelas traumáticas advindas de experiências com bullying. E tratarei também, mais uma cereja do bolo, pessoal, de uma personalidade orquídea. Poucos conhecem, poucos homeopatas conhecem de forma muito aprofundada personalidades orquídeas. Inclusive, pessoal, será uma palhinha de um projeto que pretendo lançar ainda nesse ano. Nesse ano eu pretendo lançar um curso onde tratarei sobre personalidades orquídeas. Por quê, pessoal? Porque é um projeto dedicado exclusivamente a essas matérias médicas. Porque também, pessoal, se a gente entende, porque não tem como, pessoal, você entender o núcleo das orquídeas, não tem como você entendê-lo profundamente sem comparar com os desequilíbrios típicos da garotada de hoje em dia. Então as orquídeas são as nossas crianças, pessoal, por isso que eu incluí nesse bônus uma matéria médica orquídea. Quando vocês se depararem com esse conteúdo, eu tenho certeza que vocês perceberão essa grande compatibilidade com essa nova geração. Citar exemplos: perfis orquídeas são extremamente hiperativos, então nós já temos aqui a hiperatividade, que é algo que permeia os nossos dias, no que diz respeito às nossas crianças. Então aquela garotada, pessoal, tão hiperativa, que acorda tipo umas 3, 4 da manhã como se fosse dia. Isso é algo cada vez mais comum, está no bojo das orquídeas. Nós temos também problemas cognitivos diversos, inclusive temos contemplado aqui todo o espectro autista. É atual ou não é, pessoal? Mais atual que isso, impossível. Letícia, por que tratar do manejo de dopamino, a versão homeopatizada da dopamina nesse anexo, nesse bônus? Porque, pessoal, a dopamina, muitos de vocês devem se sentir tentados em alguns momentos a recorrer a essa homeopatia para garotada endiabrada, para garotada levada, porque a dopamina corrige, administra os níveis no neurobiodinamismo daquela criança. Isso é consequência de quê, pessoal? Principalmente do abuso de mídias eletrônicas. Então a garotada viciada, é o que a gente mais percebe hoje em dia. Criançada hoje em dia está uma do lado da outra, elas não interagem mais. É cada uma olhando para a tela de um aparelho. Por isso mesmo, crianças cada vez mais desinteressadas, alienadas do mundo que é a sério. Então, levando em consideração, pessoal, a grande aplicabilidade desse medicamento, eu decidi falar sobre ele, decidi também falar a respeito de como esse processo de dessensibilização da dopamina é possível. Inclusive, trago dicas até extra-homeopáticas. Como desencadear esse processo, como diminuir a intoxicação por dopamina por meios não intervencionistas, por medidas comportamentais meramente. E aí, por fim, pessoal, quando eu falo sobre bullying, eu trarei uma solução homeopática para esse quadro, mas de novo eu enfatizo: não busquem ali a homeopatia adequada para crianças que têm sequelas traumáticas por bullying. Não, pessoal, averiguem o indivíduo. Eu vou apresentar ali uma personalidade. Se aquela personalidade ela tiver sintonia com aquela criança que foi vítima de bullying, aí sim nós podemos pensá-la como simílimo daquela criança. Então não assistam material, não adquiram com essa mente viciada em diagnósticos, em cenários prontinhos. Vocês serão estimulados a observar a criança na sua totalidade. Uma nota, pessoal, quando eu for falar de bullying, eu vou falar de bullying mesmo. Porque nessa sociedade mimimi, vitimista, digo que é um sentimentalismo quase tóxico. Falar com alguém hoje em dia é andar em ovos, tudo ofende todo mundo. Então, diante desse contexto, pessoal, acho importante até definir o que é bullying de fato. Bullying, pessoal, não é a criança ser chamada de gordinha, de nariguda, de Olivia Palito. Não é isso, de baleia assassina. Isso aí, pessoal, a garotada tem uma fase em que a gente percebe uma sinceridade implacável, uma sinceridade que às vezes até
nos enche de vergonha. Você até tenta controlar a criança. Não fala isso, meu Deus do céu, não fala isso, menino. Mas não adianta, elas têm uma fase de uma franqueza, de uma literalidade que nos esmaga no que diz respeito ao constrangimento. Então a criança ela tem essa fase que ela fala o que ela pensa, pronto e acabou. É uma fase que eu enfatizo lá no curso, é uma fase em que ela demonstra um domínio da linguagem. Bom, eu estou vendo que meu colega é narigudo, eu percebo ali que parece que tem alguma assimetria, alguma desproporção física, eu vou apontar aquilo ali. Porque é o que eu estou vendo e eu quero falar o que eu estou vendo. Então é por isso que eu digo que é um momento ali de exercício da linguagem. Obviamente, pessoal, não quero dizer que você não deve repreender essa criança, não é isso. É uma falta de educação, corrija, você enquanto pai precisa corrigir, pronto e acabou. Recapitulando, pessoal, adquirindo esse material até quarta-feira, veja, não tem muito tempo não. Então adquirindo até quarta-feira, vocês têm acesso a esse bônus exclusivo e além disso poderão adquirir esse mini curso em seu valor de lançamento promocional. Atualmente R$ 119. Depois o valor será reajustado para mais, pessoal. Então, nesse momento, adquirindo até quarta, vocês levam um bônus, vocês têm um desconto. R$ 119, pessoal, eu digo que foi o projeto mais baratinho que eu lancei até então, para facilitar a vida de todo mundo. Ainda forneci a possibilidade, eu disponibilizei ali para vocês essa possibilidade de divisão em até 2 vezes no cartão. Mas quem quiser pagar à vista tem também a possibilidade do boleto. Letícia, comecei a assistir, estou achando que esse negócio não é muito para mim não, acho que não é bem o que eu achei que fosse, acho que isso aqui não vai me acrescentar tanto assim não. Em até 7 dias você pode pedir reembolso do valor integral, pessoal. Então, é mais uma garantia que eu concedo a vocês. Letícia, cadê o link de aquisição? Cliquem aqui na descrição do vídeo e aí eu deixei lá o link. Só você clicar no link, você será automaticamente redirecionado para a página de aquisição do curso, pessoal. Clique lá e garanta a vocês, pessoal, um repertório de ferramentas imprescindíveis para incrementar sua prática clínica enquanto terapeuta homeopata, a fim de que você se imuna, pessoal, se equipe com mais recursos para lidar com essa realidade, pessoal, que é uma realidade tão singular, uma realidade tão inédita, por que não dizer, diante de toda a história da humanidade. Nunca se percebeu, pessoal, como eu disse, tantos transtornos cognitivos na criançada como hoje. Criançada com transtornos psíquicos cada vez mais cedo. A garotada comportamentalmente aparentemente irremediável. Nunca se percebeu isso, pessoal. QI mais baixo que a geração passada. Então a gente está diante de um cenário com que aparentemente a gente não está sabendo lidar tanto. Ali vocês terão, no mínimo, uma luz no fim do túnel para lidar com essa realidade. E lidar, pessoal, efetivamente, tratando o problema a partir da sua raiz. Esse curso, pessoal, apesar dele ser pequenininho, após concluí-lo, há a disponibilização de um certificado. Inclusive, eu já até adianto para anunciar a vocês o seguinte: alunos meus que já concluíram curso Homeopatia Inspiradora, Calcárias, marquem, não deixem de marcar, pessoal, quando vocês tiverem concluído uma aula. Porque quando o sistema constar que vocês assistiram 100% das aulas, aparecerá disponível para vocês a possibilidade de vocês baixarem o certificado de conclusão de cada um dos cursos. Convido então caridosamente vocês, meus queridos, a me acompanharem nessa jornada. Cliquem no link abaixo. Conhecimento nesse nosso contexto é, acima de tudo, uma das nossas melhores armas. Essas crianças são o nosso amanhã, pessoal. Então, nosso compromisso aqui com essa história é muito sério. Me acompanhe nessa jornada e se municiem com ferramentas eficazes para harmonizar esses pequeninos seres humanos de forma integral. Forte abraço a todos, pessoal. Vejo vocês lá.